Vamos lá, gente. Aula 4, Teoria Geral da Investigação. Bom, gente, rapidinho aqui para a gente finalizar, mas antes, nosso curso de Investigação Forense e Perícia Criminal. Nossa turma já está na segunda metade do curso, daqui a pouquinho está todo mundo formado. A nossa disciplina é a Teoria Geral da Investigação. Essa já é a nossa quarta aula, na verdade iam ser 3, nós tivemos aí uma divisão aí desse conteúdo da aula 3, tá? Então, para fechar, a gente vai falar sobre o garantismo penal, trazer alguns princípios básicos do garantismo penal para vocês. E eu trouxe aqui 3 questõezinhas, tá? Questões de um nível até elevado, mas para vocês verem que quando a gente fica atento nas matérias, a gente pode tirar de letra, tá? Essa unidade 1 que a gente vai finalizar agora, a gente tratou sobre a teoria geral da investigação, sobre noções básicas sobre investigação, fundamentos da investigação criminal, teoria da investigação criminal. Os objetivos da unidade eram introduzir ao acadêmico as noções básicas acerca da investigação, identificar os fundamentos da investigação criminal. Vocês viram que aqui a gente tratou sobre investigação científica, investigação criminal, sobre os princípios, sobre os fundamentos, sobre Constituição Federal, presunção de inocência, constatar as ideias principais da teoria da investigação criminal, perceber a investigação criminal no cenário brasileiro, tá? O nosso tópico 3 da teoria da investigação criminal, a gente falou sobre a investigação no aspecto prático, falou sobre a investigação no aspecto jurídico e agora vamos avançar. Pessoal, o garantismo penal, que a gente já falou nas aulas anteriores, é uma teoria que foi pensada por um jurista italiano, Luigi Ferrajoli, em sua obra Direito e Razão. Um conjunto de teorias penais e processuais que consiste basicamente em garantir ou proteger os direitos fundamentais. Vocês estão estudando isso e às vezes vocês veem uma reportagem, vocês têm um informe, aquele determinado juiz é um juiz garantista, né? É uma pessoa que dificilmente ela vai ultrapassar, ela vai tentar fazer ativismo político ultrapassando os direitos fundamentais da cidadania. Ou seja, a vida, as liberdades civis e políticas, as expectativas sociais de subsistência dos direitos individuais e coletivos. Então, quando você vê uma pessoa que ela sempre tem uma perspectiva de trabalho, que ela é legalista e que ela reconhece a importância dos direitos fundamentais, você logo identifica essa pessoa como uma pessoa garantista, um jurista ou um magistrado que é garantista. Ao contrário, tem outros que praticam ativismo no Poder Judiciário a todo instante. Mas nós não estamos aqui criminalizando a conduta de ninguém, estamos só querendo classificar para vocês. Alguns princípios básicos do garantismo penal que vocês também já ouviram, inclusive em outras disciplinas, inclusive, com certeza, quando vocês estudaram os fundamentos jurídicos do direito, vocês estudaram isso. Nulla poena sine crimine. Desculpem o meu latim, mas não há pena sem crime. Princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em relação ao delito. Não há pena sem crime. Nulla lex sine necessitate. Não há lei penal sem necessidade. Princípio da necessidade ou da economia do direito penal. Existem nos diferentes países, países que codificam mais, que codificam menos, países que têm uma tradição consuetudinária, ou seja, que os princípios, os costumes, eles têm muito valor na aplicação da lei, e outros países que codificam muito, né? Então, não há lei penal sem necessidade. Nulla necessita sine injustitia. Não há necessidade sem ofensa ao bem jurídico. Eu vou, pessoal, mais uma vez aqui pedir licença para obedecer ao
professor Ariano Suassuna. Eu vou ler como vejo, para poupar vocês desse latim tão pobre. Nulla necessita sine injuria. Não há necessidade sem ofensa ao bem jurídico. Princípio da lesividade ou ofensividade do evento. Esses são princípios básicos do garantismo penal. Nulla injuria sine actione. Não há ofensa ao bem jurídico sem ação. Princípio da materialidade ou da exterioridade da ação. Vamos seguir adiante. Nulla atio sine culpa. Não há ação sem culpa. Princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal. No direito penal que a gente acabou de... que vocês acabaram na matriz curricular, vocês acabaram de ter a disciplina de direito penal 1 e direito penal 2, né? Então, com certeza, vocês recordam bem de todos esses princípios. Nulla culpa sine judicio. Não há culpa sem juízo. Princípio da jurisdicionalidade, no sentido lato ou estrito. Nulla judicio sine accustone. Não há juízo sem acusação. Princípio acusatório, ou da separação entre o juiz e a acusação. Ah, gente, quanta confusão. Vocês que, por um acaso, se aventurem no direito como uma segunda graduação, como vocês vão ver a confusão, né, entre juiz e acusação, inclusive algumas ações que maculam a confiança na institucionalidade. Nulla accusatio, só para esclarecer, não como regra, mas infelizmente nós vemos muito isso, né? Até casos de conluio. Mas o que a gente tem que entender é que todos têm direito à defesa, à presunção de inocência, a um promotor natural, a um juiz natural, a um processo que seja sem vícios. Nulla accusatio sine probatione. Não há acusação sem prova. Princípio do ônus da prova ou da verificação. Nulla probatio sine defensione. Não há prova sem defesa. Princípio do contraditório ou da defesa ou da falseabilidade. Ou seja, cada um desses princípios vocês vão ver o quê? O sentido de garantia dos direitos fundamentais. Se você tiver que resumir o que seria o garantismo penal, seria isso. Um conjunto de regramentos, um conjunto de teorias penais e processuais que garantissem ou que protegessem ou que protegem os direitos fundamentais. Seu direito à vida, seu direito às suas liberdades políticas, civis. E tudo isso é o garantismo penal. Então, basicamente, vocês lendo esses princípios, vocês vão entender a tese em si, né? Não se aprofundando, mas a tese vocês vão entender. Pessoal, no livro de vocês são apresentadas algumas questões, né? Questões de alto nível, questões inclusive para concurso para o Ministério Público, para universidades federais, mas que com a leitura atenta, assistindo às aulas, vendo o material, vocês vão ver que vocês vão tirar de letra. Vamos resolver 3 questõezinhas aqui que vocês podem acompanhar pelo material de vocês. A primeira questão, de 2013, assinale a alternativa que não se ajusta. Vamos aprender a responder questão, tá, pessoal? Assinale a alternativa que não se ajusta à doutrina do garantismo penal em sua concepção clássica. Ou seja, a gente está falando aqui, gente, da segunda metade do século XX. E vocês vão, imaginem, em 1970, e vocês vão ter que fazer um raciocínio histórico desse processo. O que nós tínhamos nesse período? Nós tínhamos um mundo bipolar, um mundo dividido entre duas grandes superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, o bloco socialista e o bloco capitalista.
Então os dois blocos disputavam a hegemonia e queriam um suplantar o outro, um demonstrar que era mais efetivo do que o outro. Nesse momento, os trabalhadores gozavam, nos países de orientação socialista, de muitos direitos sociais, e no bloco capitalista as pessoas tinham mais ascensão social, mas para o bloco capitalista não perder prestígio diante dos direitos sociais concedidos no bloco socialista, nós tivemos o fortalecimento do estado de bem-estar social, da social-democracia, do laissez-faire, ou seja, muitos direitos trabalhistas garantidos. Mas já na segunda metade do século XX, na segunda metade, nas últimas 2 décadas, o bloco capitalista vai ganhando protagonismo e o bloco socialista vai perdendo essa batalha. Até que em 1989 caiu o Muro de Berlim, em 1991 nós temos a desintegração da União Soviética. Por que é importante vocês entenderem tudo isso? Calma, vocês vão ver que o professor não está viajando na maionese. Quando os Estados Unidos vão assumindo o protagonismo e você deixa de ter essa relação bipolar, essa disputa, boa parte dos direitos trabalhistas eles vão sendo mitigados. Boa parte dos direitos previdenciários, dos direitos sociais, eles vão sendo mitigados. Por quê? Porque você não tem mais uma competição entre os dois polos. Então, por que a necessidade de ter o garantismo nesse momento? Porque vão se esvaindo os direitos, avançam-se as desigualdades, cresce o encarceramento, sociedades desiguais produzem violência, violência produz encarceramento, você tem processos de governos autoritários, de ditaduras. A Itália sofre uma ressaca do fascismo, a Alemanha na segunda metade também sofre a ressaca do nazismo, regimes autoritários na América do Sul. E você tem que superar aquela visão de que a força policial, a força estatal, ela atua contra um inimigo interno. Não, ela passa a ser mais uma força de garantia da cidadania. Então o garantismo é mais um movimento de enfrentamento à flexibilização dos direitos fundamentais da cidadania. Olha só onde é que o professor foi, hein? Na Guerra Fria. Mas é porque se a gente não conseguir contextualizar os processos para poder entender a nossa construção histórica, gente, fica faltando alguma coisa. Então vamos lá, assinale a alternativa que não se ajusta à doutrina do garantismo penal em sua concepção clássica. Alternativa A, a interpretação da lei nunca é uma atividade exclusivamente recognitiva, mas é sempre fruto de escolha prática a respeito de hipóteses interpretativas alternativas. Pode marcar um F aí. E muito cuidado quando vocês verem itens de nunca, sempre. B, o problema do garantismo penal é elaborar técnicas no plano teórico, torná-las vinculantes no plano normativo e assegurar sua efetividade no plano prático. Pode marcar um F também. Na aplicação da lei penal, olha só, gente. Na aplicação da lei penal, o julgador, preocupado com a legitimação da atividade jurisdicional e com a adesão social a seus atos, deve orientar suas decisões em conformidade com o consenso da população. Jamais. Pode marcar um V aí. Jamais. A atuação do magistrado, do julgador, ele jamais pode se fundamentar em maiorias de ocasião. Vocês veem que em determinado movimento histórico da sociedade, a maioria da sociedade passa a pensar assim. Depois a maioria da sociedade revisa e passa a pensar diferente. O julgador,
ele não pode querer agradar o público. Primeiro ele tem que ser legalista. Ele tem que prezar pelos direitos fundamentais. Ele não é um carrasco. Se a maioria de ocasião for uma maioria autoritária, um juiz carrasco ele vai se tornar um ídolo. E o papel do juiz não é ser ídolo. Então, jamais. Então, pessoal, dispensa aqui até ler os outros itens, porque esse é gritante contra o garantismo penal. Então, a alternativa que não se ajusta, item C, tá? Item D, o direito penal é necessário como técnica institucional de minimização da reação violenta ao desvio socialmente não tolerado e como garantia do acusado contra os arbítrios, os excessos e os erros conexos às formas não jurídicas de controle social. Perfeito. As garantias penais não servem tanto para legitimar ou validar, senão mais para deslegitimar o abuso da potestade punitiva. Perfeito. Não podemos ter abusos, abuso de autoridade, abuso de poder. E o que não se ajusta é o juiz, o julgador, fundamentar a sua opinião, fundamentar o seu julgado pela opinião pública, para ficar bem com a base social, para ter adeptos. Não, gente, em absoluto, o papel do juiz não é esse. Segunda questão, vocês podem acompanhar aí. O desenvolvimento teórico do garantismo é atribuído especialmente a Luigi Ferrajoli. A partir de suas ideias, olha só, aqui você tem, o que ele está te pedindo é uma resposta positiva, na outra era uma negativa, o que não coadunava e agora é uma positiva. O desenvolvimento teórico do garantismo é atribuído especialmente a Luigi Ferrajoli a partir de suas ideias. Pá. O sistema penal oficial deve, ao fim e ao cabo, ser substituído por formas alternativas de resolução de conflitos. Não necessariamente, tá? B. Mais que evitar a prática de crimes, a pena se legitima por coibir reações informais violentas. C. Embora tenha origem em matiz iluminista, atualmente encontra-se em direção oposta, como se pode extrair de seu decálogo teórico axiomático. D. Possui aplicação direta em qualquer sistema penal. Pode parar aí, já está errado. E. Foi adotado pelas linhas abolicionistas como possível solução à crise do sistema penal. Gente, reflitam. Reflitam. Vocês estão olhando para a questão. Item B. Mais que evitar a prática de crimes, apenas se legitima por coibir reações informais violentas. Esse é o item correto. Leiam mais 10 vezes. Não é olho por olho, gente. Dente por dente, não é isso. Não é bandido bom, é bandido morto. Não é esse conjunto de senso comum, de questões pouco elaboradas e muito propagadas do que nós estamos tratando. O garantismo, a pena, ela tem a função não só da prevenção no sentido do sujeito estar afastado do convívio em sociedade, mas também da ressocialização. Ou seja, você tem um princípio da dignidade da pessoa humana. Você está tratando como alguém que vai retornar à sociedade, desculpe. E você quer que ele retorne pronto para a vida em sociedade. Então você não evita. Mais que evitar a prática de crimes, apenas se legitima por coibir reações informais violentas, ou seja, o que o Estado previu para a tua prática é a privação da tua liberdade. Então não é que você seja açoitado em público, que você seja torturado, que você seja
enfim, espancado e morto, não é isso. Opção B, tá? Vamos lá para a nossa terceira questão, uma questão da Fundep 2011. Essa segunda questão era da Fundação Carlos Chagas, de 2018, tá? Sobre as possíveis leituras do garantismo na perspectiva dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, item a concepção de um garantismo positivo alia-se ao princípio da proibição de proteção deficiente, trazendo como consequência a extensão da função de tutela penal aos bens jurídicos de interesse coletivo. B. O pensamento garantista se funda, em seu modelo clássico, em princípios que se opõem à tradição jurídica do iluminismo e do liberalismo. Falso. C. O garantismo na concepção de Ferrajoli tem como objetivo principal edificar um conceito específico para a criminologia, a partir da discussão da legitimidade da intervenção penal, não se ocupando por isso do estudo da qualidade. Olha só, não se ocupando por isso do estudo da qualidade, quantidade e necessidade da pena. Falso. D. A proposta do garantismo pode ser sintetizada na tentativa de arrefecer os princípios fundamentais que devem orientar o direito penal em um sistema. Mais do que falso. Então essa, gente, por eliminação a gente já poderia marcar o item A, porque os outros são flagrantemente errados, tá? Não existe essa oposição à tradição jurídica do iluminismo e do liberalismo. Tá errado que o garantismo não se ocupa do estudo da qualidade, da quantidade e da necessidade da pena, e muito menos que eles seriam a tentativa de arrefecer os princípios fundamentais. Mais do que falso. Então seria o item A da questão número 3. Vocês acompanhem, corrijam, façam suas observações. Aqui a gente encerra a unidade 1 dessa nossa disciplina. Eu espero ter contribuído com vocês. Vocês leiam o material que eu vou enviar, assistam às aulas quantas vezes precisarem. Mandem suas dúvidas por e-mail ou por mensagem, que eu quero contribuir para o desenvolvimento de vocês nesse processo, tá? Esse foi mais um encontro remoto que nós teremos depois. Hoje o abraço é virtual, mas depois nós teremos a oportunidade de dar um abraço pessoalmente. Se cuidem, cuidem das suas famílias, cuidem dos seus. Assim vocês estão cuidando um pouquinho de todo mundo que vive em sociedade, tá? Um abração, eu espero ter contribuído mais uma vez com vocês. Valeu!